pessoal, sejam bem-vindos ao Conhecimento da Sandra Luz. Então, eu quero falar com vocês sobre ferramentas terapêuticas simples, mas que nos empoderam, que nos fazem expandir a ter mais acesso à consciência, né? Porque muitas vezes, quando eu falo assim, acesso à consciência, a gente às vezes pensa que eu estou falando consciência assim, menina, tem consciência, né? Olha a bagunça que você está fazendo. Então a gente usa isso, tem consciência. Mas a consciência é muito maior do que isso, né? Às vezes a gente conversa com a gente mesmo e aí me vê essa coisa, né? É como se houvessem duas pessoas dentro de mim e isso foi ficando mais forte, me trazendo mais consciência, mais consciência. E é quando eu conheço a ferramenta do Access Consciousness, agora eu aprendi Access Consciousness, e que traz essa questão da consciência. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre essa consciência, como essa oportunidade de se autoconhecer, né? E tem uma coisa muito interessante que eu estava assistindo um vídeo hoje, um vídeo aleatório da Lucilena Gondra, né? Que é da Nova Acrópole, a filosofia, né? Traz a filosofia, e ela trazia uma frase do autor, do poeta, que é o Gibran, né? E a frase fala exatamente assim: a alma não marcha numa linha reta. A alma não marcha numa linha reta. E complementava dizendo: a alma desabrocha qual um lótus de 1000 pétalas. Qual um lótus de 1000 pétalas, né? Então, ela não vai numa linha reta, mas ela desabrocha. E isso é consciência, né? Então, essa questão da consciência é esse desabrochar, é você estar conectado, né? Em conexão com tudo, né? E não sendo só uma pessoa que só tem um caminho. E quando a gente se fecha nesse espaço de estar apenas numa reta, vamos assim dizer, a gente perde oportunidades de visualizar coisas, possibilidades, as 1000 possibilidades que estão interagindo nos nossos espaços por onde a gente passa. Então, muitas vezes, eu lembro de ter uma história antiga que dizia assim, que às vezes o cavalo branco passava e a pessoa não percebia, né? Ou seja, uma oportunidade passa e não em desatenção, mas talvez com atenção muito focada num único ponto, a gente não se permite ver esse cavalo passando, que pode ser exatamente a oportunidade que estava faltando, né? Então, a consciência, ela parte desse ponto. Partindo desse ponto, o Gary Douglas, o criador do Access Consciousness, ele fala sobre uma coisa muito interessante que se refere a algumas ferramentas para a gente começar a entrar em conexão com a consciência. E uma delas são as perguntas, né? As perguntas abrem portas, as perguntas nos levam a novos caminhos, né? E se joga nas perguntas, não se preocupe com as respostas, porque as respostas, como existem possibilidades, elas vão chegando, elas vão encontrando você no caminho, né? Como pétalas que se abrem. Então, o acesso à consciência, ele vai partindo de ferramentas. Uma das ferramentas são as perguntas, que é talvez a ferramenta de maior potência, E aí a gente vai falar mais puxando essa questão de potência, de ferramenta. A pergunta que eu faço para todos nós é uma pergunta que o próprio Gary Douglas traz num determinado vídeo, que é o seguinte: você está disposto a ser totalmente diferente com o dinheiro? Olha que pergunta. Só que essa pergunta ela vem para que a gente comece uau, o que isso significa, né? E não se preocupe nesse momento com as respostas, mas a pergunta ela parte de: você estaria disposto a ser totalmente diferente com o dinheiro? E se a gente for puxar para pensar um pouco sobre isso, eu teria que pensar sobre qual é hoje a minha relação com o dinheiro, né? Qual é a relação do meu entendimento sobre dinheiro? Qual é a sensação de quando eu recebo
quando eu estou aberto a receber alguma quantia de dinheiro. Qual a quantia que me satisfaz? Né? E se vocês podem começar a pensar sobre isso. Qual a quantia que eu recebo com gratidão? E qual a quantia, porque vai existir talvez um ponto dentro do seu caminho reto de que você não vai encontrar, vai chegar um ponto onde você diz, eu não sei se eu tenho acesso àquela quantia, né? Eu não me vejo tendo acesso àquela quantia. E aí quando a gente vai entrar nessa questão de que, uau, o que faz com que você não se permita se visualizar recebendo esse presente do universo? Mas aí você, às vezes, por seu caminho reto, você diz, mas não tem como chegar a essa quantia até. Como essa quantia vai chegar, né? E aí você vai dizer, uau, universo, você pode conversar com esse universo, com Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo, qualquer coisa que você sinta e irradie, que vai te dar, que pode ser aquela conversa íntima, né? E aí você vai dizer, se pergunta, eu estaria disposto a receber uma quantia maior do que aquela que normalmente eu imagino como ser a quantia que eu tenho acesso? Se existe realmente esse campo de possibilidades, essas pétalas que se abrem e que existem caminhos onde essa quantia é muito maior do que eu imagino que poderia chegar até mim, que ela vai chegar, existe uma forma de chegar e não importa como, porque ela vai chegar. Basta estar aberto para dizer, uau, como seria divino eu estar com aquela quantia na mão, como seria maravilhoso poder resolver aquelas questões que estavam pendentes, como seria maravilhoso poder ter para dar mais às pessoas, né? Nossa, então, e também se vê nesse espaço de expansão, sem se preocupar. Uma entrevista do Gary Douglas, ele está conversando exatamente sobre essa pergunta, você está disposto a ser totalmente diferente com dinheiro? E uma pessoa, ele comenta alguma coisa na conversa, se comenta sobre a questão de que uma pessoa se imaginou um dinheiro bem grande, valor, ela bem superestimado, assim, que ela não tinha até acesso, mas ela se imaginava. E passaram-se alguns anos e eu novamente encontro dele com essa pessoa e a pessoa não tinha tido acesso, né? Mas ali, e aí ele coloca que a questão do próprio bloqueio, né? De se imaginar, e de querer, e também ele traz uma outra coisa, que é você querer que aquilo chegue o mais rápido. O que é que ele coloca? Que você não tem que pensar sobre o tempo, quando ou como isso vai chegar. E não tem que, dentro de um caminho reto, imaginar que isso tem que chegar. Eu pensei e quero que aconteça já. Não, ele diz que aquilo tem que ser fluido, porque o que vai acontecer são possibilidades para que aquilo venha. E elas também podem começar com possibilidades pequenas. A consciência vai te levar ao caminho onde? Eu preciso do valor X. Como eu vou fazer para chegar até aquele valor, né? Como eu faço para aquilo chegar chegar para mim aquele valor? Então ele coloca muito claro que na consciência você também vai ter que dar uma ajudazinha, que é começar a pegar aquelas possibilidades que estão mais próximas de você, como por exemplo, algum serviço a mais e guardar algum desses, fazer ir junto, pegando o que o universo está te oferecendo menos do que aquilo e ir pegando. Ok, universo, agradeço isso. Ok, universo, agradeço isso. Ok, agradeço, você vai expandindo. E quando você está com quantia? Agora, ficar no ponto onde eu quero aquele valor, ele diz que às vezes as resistências não vão permitir. A gente se permite quando a gente deixa fluir, quando a gente entra no estado de consciência de que, não de que é difícil, não de que eu tenho que superar desafios para chegar lá. Não, do receber mais, do receber mais, do receber mais. É como eu dizer, energia, chega energia, chega energia, chega dinheiro, chega dinheiro, chega dinheiro, chega dinheiro. Vem chegando dinheiro, vem chegando dinheiro. Lembra que eu falo, às vezes eu falo de uma bola de energia? Então imagina essa bola de energia como sendo dinheiro.
E aí eu posso exatamente falar, dinheiro, uau, dinheiro, vem dinheiro. E o dinheiro vai chegando, mas ele vai chegando até formar a bolha maior, com aquele valor que você realmente tinha sonhado, desejado. Então, é o conteúdo de hoje, que espero que ajude vocês a, com mais consciência, ser grato, com mais consciência, estar disposto a receber, a palavrinha-chave, estar disposto a receber uma coisinha dali, uma coisinha daqui, uma coisinha dali, uma coisinha daqui, uau, como pode melhorar tudo isso, né? Então, quando a gente vem com as falas, o que mais é possível, o que mais é possível que eu ainda não percebo, e quando eu começar a perceber, uau, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem.